Olá pessoal, tudo bem? Então, voltando aí, dando continuidade aos vídeos curtos, né, da prática do direito, né, no passo a passo. Hoje eu vou mostrar para vocês aí como efetuar uma petição inicial do começo ao fim, criar uma petição inicial. Lembrando que ela é base, tá? É só um esqueleto para vocês terem base em como fazer. Aí, com base na ação judicial que vocês têm aí, no caso real, vocês vão colocando, né, outros tópicos, incluindo as situações que vocês acharem necessárias. A primeira dica é: faça uma petição inicial com o artigo 319 do Código de Processo Civil aberto, porque o artigo 319 é o que ele indica, o que tem que conter na petição inicial, tá? Então você vai pegar o artigo 319 do novo Código de Processo Civil e vai falar lá: a petição inicial indicará. Então tem lá ao juiz a que é dirigida e todos os incisos, tá bom? Então faça conforme o artigo 319, porque aí a chance de errar é menor e aí uma chance de não ter uma inépcia da inicial, né? O juiz julgar extinta sem resolução do mérito por inépcia da inicial, tá bom? Erros pode acontecer, é normal, mas acompanhando aí o artigo 319, a chance de acontecer erros é menor, porque ele já fala o que tem que ter na petição, tá bom? Eu vou começar aqui já falando para vocês que eu ainda faço da forma antiga, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Depois da reforma do Código de Processo Civil, agora ficou, se você dar uma olhada aí no seu inciso primeiro do artigo 319, agora é endereçado ao juízo, certo? O juízo é o quê? A serventia, é o juiz com os serventuários da justiça. Antigamente era endereçada ao juiz mesmo, né? Ao juiz de direito da comarca tanto, agora é ao juízo. Mas isso daí não vai interferir, não vai ter nenhum tipo de problema na sua inicial, tá? Então, tanto faz você colocar da forma antiga ou da forma nova. Eu indico fazer da forma nova, mas eu ainda faço da forma antiga porque já é um vício, né? Eu já aprendi da forma antiga e mantenho ele, tá bom? Então, eu vou fazer da forma que eu faço. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do juizado especial, do juizado especial civil de, da comarca de Santo André. Aqui eu só estou colocando esse juizado especial como um base, pode ser para vara criminal, né? Aquela que você pretende fazer, tá? Lembrando que aqui é só uma base. Esse é o cabeçalho. Então você dá um espacinho e aí vem o nome do autor, né? Dona Florinda, nome completo dela, tá? Do seu autor. Brasileira, solteira, inscrita sob o RG XXX, e CPF, tá. Residente e domiciliada, a rua Cristóvão de Albuquerque, número 29, Cidade Velha, Santo André, São Paulo. CEP, XXX, né? Aí você coloca os dados com base no seu cliente. E endereço eletrônico. Endereço eletrônico agora é uma regra, tá? Conforme ao novo Código de Processo Civil. Dá uma olhadinha aí no artigo 319. E endereço eletrônico. Aí você coloca o endereço eletrônico da autora, dona Florinda, @gmail.com. Certo? Então, ok. Por intermédio de seu advogado, que esta subscreve, com procuração, anexo, e e-mail, o e-mail do advogado também, tá? O e-mail do advogado precisa. Doutor Coragem, @gmail.com. Vem,
vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, fundamento no artigos 186 e 927 do Código Civil e no artigo 6º da Lei 9.099/95, tá? É aqui, lembrando que eu estou fazendo com só um exemplo, tá, pessoal? Aí vocês vão fundamentar conforme de vocês. A Lei 99 é a que fala dos juizados especiais, tá? Ok. Propor, desculpa alguns erros, que a gente está fazendo aí na hora, né? Então dá alguns erros aí de digitação. Propor apresente. Lembrando que também eu estou fazendo, mas vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. A escrita de vocês, a forma de vocês. Aqui, lembrando que é só apenas a base. Apresente. Aí você coloca o nome da ação. A minha eu vou colocar ação de obrigação de fazer. De fazer, ok? Tá, mais um espacinho. Em face. Em face de seu Madruga. Aí você vai colocar os dados dele também, né? Ou os dados que você tem, tá? Brasileiro, solteiro, inscrito, brasileiro, solteiro. Eu esqueci de colocar a profissão, né? Mas tem que colocar a profissão também, tá? Então lá em cima você também coloca a profissão da dona Florinda, brasileiro, solteiro, taxista, inscrito sob o RG, tá, e CPF, tá? Residente e domiciliado, a rua do Preguiçoso, número 20, bairro dos Corajosos, cidade alta. Cidade Mauá, São Paulo. CEP, xxx, e endereço eletrônico, seu madruguinha@gmail.com, ok? Certo. Pelas razões, pelas ações de fato e de direito que passa a expor. Certo. Então nós vamos lá. Geralmente aqui também, tá, pessoal? Aí vai de cada um. Eu, depois dessa exposição da qualificação dos dois, eu coloco aqui, eu já venho na justiça gratuita, tá? Então coloco aqui da justiça gratuita. Aí você vai colocar, né, o básico lá. A autora declara para os devidos fins que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Razão.
pela qual requer a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Ok? Certo? Aí, se vocês quiserem preencher mais alguma coisa, até gente que complementa ou não, tá? Aqui, lembrando que é apenas uma base. Então, agora, dos fatos, vocês vão dando o espaçamento, as configurações aí, né, como vocês querem fazer, vocês façam da forma que vocês acharem mais interessante, tá, pessoal? Então, dos fatos. Aí dos fatos, vocês fazem aquele breve relato do que aconteceu, de forma, né, resumida e que fique que seja fácil o entendimento, né, para que o juiz entenda o que você está argumentando e solicitando, tá, pessoal? Porque assim, se ficar algo muito prolixo também e o juiz não entender o que você está pedindo, ele também indefere a sua inicial, tá? Ele também indefere a sua inicial, tá bom? Então, assim, vamos lá. Então, eu vou dar mais ou menos um exemplo. A autora é proprietária de um imóvel, de um imóvel, de um imóvel na a rua que, não, de um imóvel na rua Dois Preguiçosos, número 20. E aí você coloca aqueles dados que eu coloquei lá em cima do seu Madruga, tá? Número 20, eu não vou preencher tudo isso não, que eu já nem estou lembrando mais. Número 20, tá? E ocorre que utiliza este imóvel para aluguéis e complementar sua renda. Desta forma, no dia 10/5/2020, o senhor 2005, o requerido procurou a autora para alugar o imóvel. Foi feito o contrato conforme juntado nos autos e acordado o pagamento todo dia 10 de cada mês. Ocorre que nos primeiros 4 meses, o requerido efetuou o pagamento corretamente, mas após o quinto mês, o requerido parou de efetuar os pagamentos, gerando assim, gerando assim, gerando assim problemas para a autora que, que se vê aquele valor como complemento de renda e ainda descumpriu cláusula contratual,
Sendo assim, a autora se viu obrigada a procurar este juízo. Bom, antes disso, vamos ver aqui, né? A complementar sua e descumpriu cláusula contratual. Procurado, procurado pela autora, o requerido informa que não irá pagar devido a não ter condições. E também se nega a sair do imóvel. Portanto, e diante dos fatos narrados, a autora não viu, não viu outra saída a não ser procurar este juízo para que defina e decida sobre a contenda. Aqui é apenas um breve resumo, eu estou fazendo da minha cabeça, então está saindo um pouquinho mais complicado, tá, pessoal? Mas aí, um breve resumo dos fatos, ok? Os fatos é um breve resumo mesmo, tá? Mas para que o juiz entenda. Ok. Então, nós vamos no próximo tópico, do direito. Aí aqui, pessoal, vocês vão colocar, né, fazer um exemplo. O Código Civil brasileiro, em seu artigo 247, dispõe sobre a obrigação de fazer e impõe ao devedor o cumprimento de um dever. No caso em tela, o requerido não cumpriu suas obrigações contratuais, devendo este ser imposto a cumpri-las, sendo a obrigação forçada por este meio. Aí você vai colocando lá, né, pessoal? Eu não vou. Aqui é só, lembrando que aqui é só uma base, aí vocês vão colocando, vendo no que se encaixa, né? Os fundamentos, os artigos para determinada demanda, tá? E vocês sempre, pessoal, sempre, aqui é uma dica também, fechem todos os seus parágrafos, serve o fechamento de todos eles, dos fatos, do direito, todos eles, com. Deem fechamento mesmo, exemplo. Então, aqui eu coloquei todos os artigos que eu precisava, mostrei para o juiz, né, com básico só com base os direitos do autor. Então, portanto, né, frase de fechamento. Portanto, diante da recusa do réu em cumprir com a obrigação de fazer, a autora se, se vê obrigada a recorrer ao judiciário para que a decisão seja cumprida com a imposição das penalidades. Das penalidades cabíveis, a fim de se evitar
prejuízos maiores. Ok? Lembrando que aqui é só uma base. Então, ok, fechei, coloquei uma frase de fechamento. Agora eu vou para o próximo passo. Do pedido, aqui eu já vou praticamente finalizar, mas lembrando, aí vocês fazem com base na ação judicial correta de vocês. Então, vocês fazem, coloquem. Ah, eu vou colocar aqui também um exemplo, para vocês terem ideia, de uma jurisprudência, tá? De uma jurisprudência, como é que fica a jurisprudência? No próximo vídeo vai ter como incluir jurisprudência, como alinhar, né? Como procurar jurisprudência, tá bom? Então, no próximo vídeo vocês verificam isso para como incluir jurisprudência. Como que eu procuro uma jurisprudência, doutor Flávio? E como que eu colo, doutor Flávio, essa jurisprudência? Como que fica alinhado, onde eu devo colocar, tá bom? Então, eu vou fazer isso no próximo vídeo. No próximo vídeo do canal, vocês dão uma verificada como procurar uma jurisprudência, tá bom? Então, aqui vocês vão colocar todas aquelas informações precisas, jurisprudência, do direito, dos fatos, né? Se vocês precisarem, abram subtópicos. Então, tá aqui do direito, abrem um outro subtópico, um exemplo do contrato. Aí vocês especificam o que estava escrito no contrato, essas coisas ou outra, tá bom? Então, por exemplo, se tiver tutela antecipada, a mesma coisa, do pedido de tutela antecipada. Então, você coloca um tópico e coloca da tutela antecipada. E aí vocês discorrem sobre a tutela, né? Sobre o direito, por que o juiz deve deferir aquela tutela antecipada, tá bom? Então vocês vão fazendo subtópicos dentro do que vocês precisam. Então aqui do pedido, aqui já é praticamente fechamento, tá, pessoal? Na verdade é o fechamento do pedido. Diante do exposto, requer-se um a concessão. Aí vocês, na verdade, aqui, pessoal, vocês vão vendo que vocês pediram acima, tá? Do direito, e aí vocês, tudo que vocês colocaram no direito, vocês colocam no pedido. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme fundamento no, na, no artigo 98 do PPC. 2. A citação do réu para que, querendo, apresente defesa, defesa no prazo legal. 3. A condenação do réu. Depois, pessoal, como vocês já colocaram ali no direito os fundamentos, os artigos, aí vocês colocam um artigo aqui também, tá? Como eu estou fazendo por cabeça, estou fazendo mais ou menos o que vocês devem pedir. A condenação do réu ao cumprimento, a obrigação de fazer, consistente em, em pagar os aluguéis atrasados, por exemplo. Próximo. Caso o réu não cumpra obrigação no prazo estipulado, requer-se a aplicação de multa diária no valor estipulado de R$ 250 por dia de atraso ou a ser arbitrado por este juízo. Próximo. A condenação do requerido ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa. E aí, pessoal, aqui eu estou dando só alguns bases dos pedidos, mas aí vocês colocam todos aqueles pedidos que vocês acharem interessante. Da tutela antecipada, que conceda isso, isso, que conceda liminar, aí vocês vão colocando, tá? Então aqui é o fechamento, tá bom? Aí sempre coloca aqui no final, né? Protesta-se, protesta-se por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a oitiva de testemunhas e a apresentação de documentos que demonstram a obrigação do réu e as tentativas de resolução amigável. Ok. Aí não esqueça, pessoal, lembrando que qualquer dúvida é só ler o artigo 319 do Código de Processo Civil para ver se está faltando alguma coisa, se preencheu todos os requisitos para não dar inépcia. O valor da causa, tá, pessoal? Dar-se a causa o valor de. Vou colocar aqui um valor simbólico, tá? R$ 10.000. Nestes termos, pede deferimento. Santo André, 19 de março de 2025. Doutor Coragem, OAB, OAB São Paulo, XXX, XXX. Fechou, pessoal. E aí, terminou. Aqui está feita a petição inicial de vocês, né? Salva, né? Salva tudo certinho. Confere se não tem algum erro ou não. Confere aí a parte mais de vocês, aí a parte mais se tá conforme vocês alinharam, né? As fontes, né? Tudo certinho, se não esqueceu nada, tá bom? E aí, pessoal, aqui é o passo a passo. Lembrando que o restante vocês vão preencher conforme a base da ação de vocês. Mas aqui é apenas um esqueleto para vocês saberem como começar, como terminar, tá bom? Começo, meio e fim. Ok? Espero que tenha ajudado. Vou dar uma dica. Tem algumas outras no canal, alguns outros temas aí, como por exemplo, eu terminei agora eu preciso transformar esse documento em PDF. Nos sites dos tribunais só sobe documento em PDF, tá, pessoal? Então depois que vocês fizerem essa petição, vocês têm que transformar ela em PDF para juntar no processo. Então tem no canal aí, tem como transformar o documento de Word em PDF, tá bom? Também tem no canal como protocolar a ação. Então, eu terminei, doutor, aqui terminei a minha, mas agora eu não sei protocolar, não tem problema. Eu vou mostrar no canal, do começo ao fim, como você fazer uma petição inicial, né? Como fundamentar, como transformar esse documento em PDF e como protocolar, como ir, em qual site devo ir. Então, você vai saber fazer do passo a passo e do começo ao fim uma ação judicial. Então, tá bom? Então, você vai usando o canal conforme as suas necessidades. Ah, eu já sei protocolar, então tudo bem. Ah, eu não sei protocolar, então estou fazendo passo a passo. Então procura aí no canal o próximo vídeo, né, que seria como transformar o documento em PDF, quais documentos juntar e como protocolar a petição inicial, tá bom? Então essa seria a prática da inicial, como fazer uma petição inicial.
Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ajudado a pelo menos ter uma base, né? Uma base para poder sair aí na frente, tá bom? Então é isso, boa sorte, obrigado.